Olá, seja bem-vindo a esta série Princípio Inteligente nas Plantas. Eu já estou nessa fase começando a enveredar pelo caminho da mostrar a interface entre o princípio inteligente e o vegetal. Essa interface. Tem algumas interfaces, algumas coisas para se discutir. Hoje eu trouxe a discussão do holograma e as plantas, o holograma. O estudo do holograma é bem interessante, porque o holograma começou no ano 40, esse estudo, com o Karl Priba, na década de 40, esse século, agora século 20, trabalhou sobre as emoções e comportamento na zona cerebral, ele foi trabalhando isso. E o David Bohr, que é um físico conhecido, ele trabalhou as propriedades físicas do plasma e foi trabalhando isso. E eles viram que o holograma forma campos que irradiam um para o outro, formando pontos que ele chama de cristas, pontos que vai se encontrar. Mas eu vou mostrar aqui uma imagem que talvez seja melhor para você poder entender. O holograma ele faz o seguinte, ele pega o raio laser, aqui o raio laser, ele joga o raio laser e tem um divisor de feixe, aqui ó, tem um divisor de feixe, esse divisor de feixe pega o raio laser, o feixe operacional, e ele divide o feixe, joga uma parte que vai aqui para baixo e a outra parte segue. Então essa parte que chega aqui tem uma lente de difusão que pega essa lente e bate uma fotografia aqui. No caso aqui uma fruta, podia ser uma laranja, uma maçã, foi uma fruta, bateu uma reta da fruta. E esse outro raio laser que vai aqui, tem um espelho que vai refletir ele. E tem essa referência e tem de novo aqui a lente de difusão que ele vai fazer. Esse é o feixe operacional e esse é o feixe de referência. Então ele vai caindo, esse padrão de interferência de energia vai caindo sobre o filme, a placa de filme holográfico. Está o filme aqui embaixo, que fica a fruta em cima, e esse feixe vai caindo aqui e fica raio laser, caiu aqui em cima da fruta e aqui vai cair no filme, que pega por baixo. A luz refletida do feixe operacional vai refletir e bate a fotografia. E depois ele com raio laser, a fotografia comum não vê nada. Com raio laser você vai ver que formou um holograma. Holograma, ou seja, pega a fruta e você vê a fruta tridimensional. Você vê a fruta toda, da frente, da trás, tridimensional. Mas o que é que ficou impressionando nesse holograma, que chamou a atenção pelos cientistas que começaram a estudar no ano 40, no ano 50, deram uma parada agora, mas já estão começando de volta o assunto. Ele pega essa fotografia aqui da fruta, que no caso do Richard Bech, ele tira a fotografia da maçã, e ele corta essa fotografia, ou seja, a fotografia, em 50 pedacinhos. Corta 50 pedacinhos. Cada pedacinho da foto tem a maçã inteira. Em cada pedacinho, a maçã inteira. Em 50 pedacinhos da fotografia, uma maçã inteira. Isto bate igual a história de você tira uma célula de alguém, tira uma gotinha de sangue, qualquer coisa, e você vai ter ali o mapa genético daquela pessoa, naquela gota. Você sabe, olha, é homem, é mulher, é louro, é moreno, é olho azul, dá para saber tudo. O tamanho, dá para saber, você conhecer a pessoa toda, como é que tem. Numa gota, ou seja, é como se ele tivesse ali o DNA, ele tem todo o caminho, então sabe tudo. Essa fotografia do holograma é como se você tivesse holograma do universo, como o camarada diz, você tem holograma do universo. Então você, com um pedaço, você tem o todo. De novo, bate aquele raciocínio que tem o macrocosmo e o microcosmo. No micro tem tudo do macro. Então é como se uma gota de sangue, você tem todo o sujeito, todo o indivíduo vivente qualquer,
E numa fotografia dessa do holograma você tem um pedaço, como se você tivesse um pedaço do universo ali. Isto daí acontece porque existe esses padrões. Esses padrões. É como se você pega aqui o exemplo da água. Você pega numa lagoa, você joga uma pedra e joga outra pedra. Aquela pedra vai formando ondas. Quando as pedras se encontram, elas vão formar cristas. E vai formar uma onda só, vai formar cristas daquela onda. Essa crista vai dar um padrão de interferência. Esse padrão de interferência abre bastante entendimento para nós. Por que abre entendimento? Porque o holograma, olha o que diz o André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, do ano 1958. Olha o que o André Luiz diz pelo Chico Xavier. O André Luiz escreve lá: as vibrações do objeto gravam-se no pigmento da célula nervosa como esboço de imagem. O envolvimento perispiritual cria ondas de interferência, projetando a imagem virtual em seu próprio campo dimensional, propiciando percepção, sensação no holograma. O neurônio é toda uma usina microscópica, constituída de uma dimensão propiciando percepção, sensação. O neurônio é toda uma usina microscópica constituído de um corpo celular com prolongamentos, apresentando núcleo, escassa cromatina e sem nucleolo, achando o núcleo cercado de protoplasma, que há mitocôndrias, neurofibrilas, aparelho de Golgi, melanina, abundantes pigmento ocro, estreitamente relacionado com o corpo espiritual de função. Muito importante na vida do pensamento. O pigmento ocre, que a ciência humana observa sem maiores definições, é conhecido no mundo espiritual como fator de fixação, como que encerrar a mente em si mesmo, quando essa distância do movimento de renovador em que a vida exprime e avança, adensando-se, refazendo-se nos círculos humanos, conforme a atitude mental do espírito na cota do tempo em que se lhe perdura a existência carnal. Olha o que ele está dizendo, que as imagens captadas pelas células receptoras vai formar um feixe de energia. E esse feixe de energia que o holograma traduz vem do perispírito e forma as energias perispirituais atuando no mundo físico, cria grupo de ondas, propicia cristas de ondas de interferência, resultado de uma imagem virtual projetada à dimensão perispiritual, onde nossa sensibilidade perceptiva toma origem. Olha o que é que ele está dizendo, o seguinte, olha o que é que o André Luiz está querendo dizer. O nosso corpo espiritual, o perispírito, que aqui nessa primeira fotografia está aqui, o perispírito, aqui, o perispírito. Nesse perispírito é onde fica a sede das sensações, a sede das memórias, está aqui nesse perispírito. Então, o holograma, ele está dizendo o seguinte, é um feixe energético que está saindo daqui, que vai bater ele vai ter ressonância quando ele entra na crista, como se o feixe do perispírito vem, e quando forma uma onda de interferência com as percepções daqui, ele vai formar uma nova imagem. Uma imagem é um fluxo de imagem virtual. Essa imagem virtual é formada entre ondas do perispírito e ondas da percepção aqui.
No ser humano, ele olha o objeto e tem o perispírito que faz isso também. Aí vai ter um encontro no ser humano, no sistema nervoso. Mas a planta não tem ainda o sistema nervoso organizado, nem tem órgão de percepção como os olhos. Ela normalmente tem no perispírito. O perispírito é que faz isso. Mas a percepção, por exemplo, tem uma maçã, um pé de maçã, vem uma formiguinha andando na direção. Essa frequência faz com que ela perceba isto e vai formar a imagem, ou seja, a imagem do perispírito que vai formar com essa frequência daqui, vai formar uma imagem virtual. Então é como se a planta pudesse ver, mas ela vê de uma forma virtual, ela vê pelo perispírito, que ela forma essa imagem virtual. Então o holograma é uma imagem virtual. Então o que é que normalmente, eu lembro quando eu conversava com o Jorge Andréa, conversando com ele, muitas vezes lá em São Paulo, eu digo, Jorge, quando ele vinha a São Paulo, ele vinha muito, ele morava no Rio, mas vinha muito, eu dizia, Jorge, e holograma, Jorge? O Jorge dizia, o holograma é uma forma de você já bater fotografias do perispírito. É uma forma, a imagem virtual do perispírito. Aí o Jorge até chamava a atenção, olha, do jeito que você faz um eletroencefalograma, que você vai fazer imagens carga elétrica no cérebro para você marcar pelo eletrodo ali aquelas imagens elétricas, como você faz um eletrocardiograma, você faz imagens elétricas do coração que você vai vendo ali para saber se está equilibrado ou desequilibrado. Ele diz, o holograma é a imagem virtual que você chama a atenção da imagem saindo do perispírito. O perispírito manda uma imagem, ele até chama atenção, o Jorge chamava atenção, tipo anestesia. Você dá uma anestesia local. A pessoa não sente dor, porque a percepção da dor, a sede está no perispírito. Mas se você bloqueia a conexão entre o perispírito e a parte física aqui, você bloqueia a conexão, ele para de sentir dor. A anestesia local, ele faz isso, ele para de sentir dor. Então ele chama a atenção que holograma é um dos caminhos de você, talvez o início da pesquisas de imagem de perispírito, o holograma. O holograma foi estudado no início, pararam, mas vai voltar com tudo porque esses físicos como o Carl Piban e o David Bohm são físicos muito seguros, e o trabalho deles vai voltar e ele chamava a atenção. Então é como se existisse os canais físicos, a via da condução do mecanismo perispiritual. Esse mecanismo perispiritual vai vir lá do perispírito até as moléculas, os átomos, chegando até a periferia. E aí o conteúdo de memória, que fica sem limite porque está lá no perispírito e vem para cá, essa percepção de imagem virtual transcende a zona física. Essa discussão do holograma abre um leque imenso para você fazer já pesquisas na direção do perispírito. Segundo o professor Jorge Andréa, ele chamava a atenção que o holograma é um dos caminhos. Igual como ele diz, você faz um eletroencefalograma ou você faz um eletrocardiograma, você vê correntes elétricas. Elétrica aqui, magnética no máximo que você pode ver, porque corrente elétrica cria campo magnético, você pode estudar essa parte. Mas no holograma você estuda essas ondas de padrão de interferência entre quando ele faz a divisor. Então o feixe de laser é dividido, tem o divisor de feixe, que ele joga uma parte em cima da fruta e a outra parte vai aqui para esse espelho que vai jogar em cima da placa. E então a fotografia da placa com a outra é como se ele tirasse a fotografia em 3 dimensões. Só que isso só vê quando você vai fazer
a fotografia com raio laser que você vai ver depois. Então você vai ver com raio laser. Então foi um grande salto. É como se você pudesse entender e compreender esse salto fantástico do estudo do holograma. Então o holograma abre um leque de entendimento. Então a planta, ela tem o seu perispírito. E do perispírito é como se ele emitisse ondas, corrente do perispiritual. E essa corrente perispiritual, ela vai juntar com as correntes ligadas nessa outra parte daqui, da percepção aqui, e vai formar um padrão de interferência igual às ondas de água, quando se encontra, forma um padrão de interferência dando isso. Então o holograma, esse princípio do holograma é algo que nós ainda vamos voltar a falar, porque ele traz brechas para você entender a interface entre o princípio inteligente e a planta. Com certeza nós vamos ainda discutir muito esses assuntos, mas por hoje serve para a discussão de entender o holograma, dá para você discutir essas nuvens fotográficas do perispírito. É o início de uma percepção de imagem na história do perispírito. Que Deus te guarde, meu irmão, boa sorte e até o próximo encontro nosso. Isto. Deus te guarde.